Agora foi. Muito bem. E nesse período de recesso, ficou alguma dúvida, alguma questão que tu gostaria de Não que me trazer? vem na cabeça, não. Mas Não? conforme vai vindo, a gente vai conversando. Então, apenas que a dúvida prende o grito. Justo. Então vamos lá, para não nos atrasar mais ainda. Uma introdução ao estresse. A experiência estressante pode levar a uma sensação de sobrecarga emocional e cognitiva, onde uma pessoa sente que não tem controle sobre a situação ou que os recursos internos são insuficientes para lidar com as demandas externas. Né? Então, o estresse ele vai ter todo um aspecto físico, que a gente vai ver nos próximos slides, né? Mas com a sobrecarga física, né? Então, o aumento do cortisol ali, o sistema, nosso querido sistema simpático, que de simpático não tem nada, né? Ele vai afetar diretamente o nosso lado emocional, que a gente vai perceber que o cortisol, ele também, ele atua como um regulador das nossas emoções, né, e da nossa cognição. Então, por isso que uma das primeiras coisas afetadas a partir do estresse é o emocional, a pessoa fica mais irritada, impaciente, a gente vai perceber que ela tem dificuldade de ter raciocínios lógicos, principalmente aqueles que a gente, quando conhece a pessoa, tu sabe que a pessoa resolveria aquele problema, né, e que sob estresse, sob atenção, ela acaba tendo dificuldade de linkar os pontos, né, A mais B. E é com a memória. Então, se afeta a cognição, né, que é o aparato da nossa mente capaz de fazer a leitura da nossa experiência, da nossa realidade, né, que o nosso querido Freud vai falar do ego, né, então a cognição está junto, é uma das ferramentas do nosso ego, né, do nosso eu consciente, tá? Então, quando a gente não consegue fazer a leitura e organizar a realidade que está à nossa volta por conta do estresse, eu começo a ter dificuldade de armazenar aquela realidade. Armazenar em formas de aprendizado, memória temporal, né? Então, de lembrar situações que aconteceram, por exemplo. Né? Então, isso é muito comum de a gente observar nas pessoas muito estressadas, nessa falta da memória de conceitos e memória temporal também. Ela não consegue armazenar, né? E, consequentemente, a dificuldade de lidar com as questões emocionais, né? Mas importante, isso aqui é uma, como é que eu posso dizer, é uma consequência, é um sintoma do fator estresse, do estresse, né? Outro ponto aqui que essa introdução nos traz é a pessoa se perceber que não tem controle sobre a situação para lidar com as demandas externas, né? Então, as pessoas comumente que se estressam muito fácil, né? Ela tem esses dois fatores, ou são pessoas muito controladoras, e aí nós vamos para a categoria das neuroses, por exemplo, né? Que a diferença de neurose e psicose, tu sabe qual que Não, é? não, não sei. Não? Não chegaram ainda nessa fase da pós? Olha, eles falam de psicose e falam de neurose, mas eles não explicaram o que é, não. Ah, meu Deus! Ó, vamos falar sobre Eles as coisas, falam. mas sem explicá-las. É, eu acho porque é pós. Eles já pressupõem que eu já sei. Ah, então eles não podem fazer pós-graduação para quem não é psicólogo e psiquiatra. Concordo. Se for nesse estilo, se não for explicar exatamente, né? É, exatamente. Se tu vai querer fazer pós para diferentes profissionais, tu vai ter começado do beabá, né? Esse é o pressuposto. Mas então vamos explicar. Mas é bem fácil e Aham, aham. rápido, né? Ah, opa, Tô acho que sim, tô travou sim. aqui. Tá me ouvindo bem? Tá. Então, a psicose, né, o psicótico, quer viver a sua imaginação. Ele não se preocupa com o que os outros vão dizer. O importante para eles é viver a realidade interna. Então, por vezes, essa realidade interna extrapola os limites, né, da realidade externa. Hum, E aí o psicótico, né, entra em surto psicótico, ele sai da casinha, como se diz, né, ele dissocia da realidade, porque o que manda nele é a vivência interior, certo. né? Então, e ele tem um ego frágil, né? Então, o superego que traz os limites, né, do certo e errado, do real e irreal, né, que é o que vai colocar o id, né, então essa nativa nossa, o superego ele coloca o id, essa parte de nós, na realidade. Ou seja, bom, isso aí é uma realidade interna com a realidade externa certo. Então, o ego. Uhum, Então, por vezes, como o ego é fragilizado, né, ele não vai ter essa peneira, não vai ter esse meio que vai fazer uma ponte para a realidade. Então, o psicótico ele acaba dissociando. Ele vai viver o que é subjetivo dele.
né? E achando que aquilo ali é uma realidade objetiva. Porque quando o ego é frágil, a gente não tem muito referências do que é interno e externo, né? Tanto é que a criança, quando está construindo o ego, quando o ego está se formando, o pré-ego, a criança ainda não tem essa relação eu e o outro, né? A criança ela não vê essa diferença. Eu sou diferente da mamãe, do papai, do meio que eu estou. Ela não sabe nem falar eu, né? Então, num adulto psicótico, esse ego ainda em formação tá ali. Ele não se contornou, ele não amadureceu, né? Então, ele perde essa capacidade do eu e o outro, do interno e do externo, né? As referências, né, espaciais. Já o neurótico, diferente do psicótico, né? Ele não quer viver o mundo interno. Ele tem medo Hum, do seu mundo interno. Então, ele entra nessa característica aqui do slide do controle, né? É uma pessoa que precisa controlar, porque se ela não controlar, ela vai viver aquele sentimento, aquela emoção que ele não quer viver. hum, E aí começa, né, os transtornos neuróticos que a gente chama. Ansiedade, depressão, bipolaridade, narcisismo, né, indo mais para os extremos, né? Então é muito comum um neurótico, uma pessoa que tem essa necessidade de controle, se estressar muito fácil. Porque diferente do psicótico, o ego do neurótico, ele também é frágil, mas ele não é sem contorno. Ele tem excesso de contorno. Ele é um ego mais rígido. O psicótico, por falta de contorno, de referências, ele tem um ego muito flexível, né, que rompe as barreiras. O ego do neurótico, ele não rompe as barreiras. Ele tem medo de romper as barreiras, isso sim, né? Então tem que ser tudo dentro do controle das expectativas, né? E por aí vai. Semana passada eu comecei a atender um interagente, né, que hum. atendi só a primeira consulta, então ainda não posso dizer muitas coisas, mas ele já traz essa característica, né? Ele veio com a queixa de que ele está explodindo muito fácil com os funcionários. E aí na conversa Certo. que nós tivemos, ele traz essa questão de quando as coisas fogem do controle dele, ele não sabe lidar com a emoção que vem. Porque na verdade ele não quer sentir aquela emoção, Uhum. né? E daí foge do controle, aquela emoção aparece, porque o que mantinha a emoção abafadinha, aquela raiva interna dele, vem à tona. E ele ainda tem temperamento colérico, então vai explodir Uh, ainda mais, vai, vai. né? Eu pesquei, ainda é um processo, né? Isso a gente precisa cuidar muito no consultório, tá? Só rapidinho, a minha imagem tá congelada para ti? Pior que tá. Ah, tá, porque para mim aqui ela Vamos tá ver. congelada também. Às vezes é só mexer, tipo, tirar e pôr, uma coisa assim, É, ela já volta, vou viu? ver aqui. Ah, voltou. Vol- Voltou. Tá. Ah, então, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado no consultório, que é o que a gente chama de inferências, né? Ou Inferência. seja, o outro traz uma informação não completa e tu completa aquela informação com aquilo que tu acha. Inicialmente isso faz parte, depois isso vai ser ou não. Isso, E- né? O interagente ele nos dá pistas, tá? Lógico, com a tua bagagem de conhecimento, de estudo, aquela pista te leva a ter ideias, mas Uhum, nós uhum. sempre temos que conferir com ele. A gente Sim, nunca não pode fechar, tomar aquilo né? como É, uma verdade, faz sentido. tá? E a gente precisa cuidar isso tanto conosco quanto com o interagente, porque o interagente vai vir com muitas inferências, né? Então a gente sempre tem que perguntar para o interagente, tá, mas fala mais sobre isso, a partir de fatos, o que que de fato aconteceu nessa experiência? Porque ele traz muito sentimento, né, Ah, sim. crença, e compondo aquela realidade. Só que da realidade em si, a pessoa fala muito pouco.
Verdade, faz sentido. Então, o Interagente, ele falou uma questão da, das pessoas que trabalham com ele não seguir a hierarquia, né? E ele diz, eu sou acima do outro, né? E o Hum, outro não faz o que eu mando ele fazer. Então ele traz muito essas palavras. Então eu quero explorar um pouco mais isso, como é que ele lida com a relação de poder. Eu acho que tem algumas questões aí para ser trabalhado, porque ele fez engenharia civil, ou seja, uma faculdade de status, na URGS, ou seja, na Federal do Rio Grande do Sul, mais status ainda. E ele trabalha sim. numa doceria. Trabalha onde? Fala de novo? Não Uma lembro. doceria, numa casa que faz doces, uma Ah, confeitaria. entendi. É capaz, vai ter que investigar, que é capaz que isso não tá É. E o trabalho condizendo com o que. de engenheiro, onde ele achava, né, e pensava que ia trazer mais retorno financeiro, né, e ele Hum, trouxe isso, não está dando, o que está sustentando ele é a questão ali da confeitaria, e ele tem 36 anos, ainda mora com os pais, então hum, naquele ambiente é onde ele consegue se colocar, se posicionar como líder. Porque com 36 anos, tu já tem que ser líder de si. Já tem que morar de sozinho, já si. tem que desbravar É, o mundo, né? Se tu mora ainda com teus pais, quem vai ser o líder da tua vida é os teus pais. faz sentido, porque quem é o líder, quem é o dono da casa, faz sentido. Exatamente. De Né? fato, manda na casa e toma decisões é quem. Faz todo sentido. Exatamente. Então eu quero explorar um pouco mais isso com ele para sair das minhas inferências e conferir com a realidade. Mas eu acredito mais ou menos que aí vai dar um bom suco disso tudo. Sim, com certeza. Com Então, como certeza. ali ele tem um ambiente que tira muito ele do controle, ele tá sempre estressado, tá? Já tá nesse ponto de ficar estourando a todo momento. E aí um funcionário botou ele processou, né? Olha. Por questões Uhum. trabalhistas e principalmente com essa questão aí das explosões dele de raiva. É Aí, abuso de autoridade, né? daí ele pensou, opa, eu acho que eu preciso de terapia, né? E, Que ao bom. mesmo tempo, os recursos internos insuficientes. Então, a pessoa não saber lidar com aquilo que a tira do controle. Eu não tenho recursos para lidar com isso, porque o único recurso que eu tenho até aqui é o controle, foi o que eu aprendi. Então, eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não sei olhar quando ela está acontecendo, de repente ela já está acontecendo, de repente aquele fator estressante já me pegou e eu nem me percebi entrando no estresse. Então a pessoa, esses recursos internos é uma falta de autoconhecimento. A pessoa ainda não consegue se observar. Ela se perde muito nas experiências, né? Então isso são características muito comuns em pessoas que se estressam muito fácil. É a falta de autoconhecimento porque ela poderia evitar, no caso. Tipo assim, ela poderia. Opa, estamos indo para um lugar que não é legal. Opa. E aí ela poderia dar uma. Entendi. Exatamente. Então conhecer o seu temperamento, né, para saber lidar com ele, conhecer, né, se perceber na dinâmica com o outro, na dinâmica externa, porque muitas vezes, e se a gente não para pensar, para observar, a gente vive sem se perceber na experiência. Isso é uma coisa muito comum. A maioria das pessoas, tirando talvez 80% dos monges que meditam, vivem dessa forma. Não se percebe na situação, só vive a situação, Faz sentido. né? Faz bastante sentido. Tem uma interagente minha que ela também veio com essa questão, tudo estressava, ou questão de ansiedade, né? Um dos pontos que eu trouxe para ela foi de pelo menos 5 minutos por dia fazer uma prática de meditação, de respiração. 5 minutos por dia. Uhum. Mas eu disse para ela, precisa, né, ser por um tempo, aí, no mínimo uns 3 meses, né? E aí ela começou a trazer isso, Léo. Eu comecei a perceber que nessa prática de respiração, eu comecei a fazer uma coisa que eu não faço, que é refletir sobre a vida, parar para pensar sobre as coisas. Eu simplesmente ajo diante das coisas, reajo, na verdade, É? diante das coisas. E assim eu vou indo, né? Então isso é muito comum. E é lógico que a pessoa então não vai ter recursos internos, porque como é que, por exemplo, alguém joga uma bola na tua direção? Se tu não vê Hum? essa bola chegar, ela vai bater na tua cara. Sim. Tu não tem recursos para se defender.
Agora, se tu tá atento e tu vê que tá vindo uma bola na tua direção, tu vai ter recursos para se defender, né? Uhum. Então, a falta de habilidades para lidar com as situações é uma falta de autoconhecimento, e o autoconhecimento requer autoobservação, se perceber no mundo, tá? Engraçado, né? A gente acha que todo mundo, de certa forma, tenta se auto-observar, mas não é isso não, né? Não é Não, comum, né? não. E nem tem pessoas que dizem, bah, às vezes eu pergunto, né? Tu tem faz alguma prática que traz autoconhecimento, tudo, né? E aí tem algumas pessoas que falam de pilates, yoga, porque trabalha bastante com respiração. E eu digo, bom, o yoga, principalmente, né, que associam mais, pode ser uma prática de autoconhecimento, mas pode ser uma prática só de postura física, Corpo- que não te leva a é. lugar nenhum, a não ser uma flexibilidade, né, e uma melhora muscular, Corporal, fortalecimento. acredito que esvazia a cabeça e é corporal, mas Exatamente. autoconhecimento não vai. Você fala, põe o pé na esquina, aí você fala assim, nossa, minha filha, meu. Não sei o quê. Não, você tá lá na posição pensando que não acho pouco provável. Né? O máximo é ter mais consciência corporal, isso aí ajuda um monte. É, Você, eu né? acho, também concordo. É. Então, vamos lá. Então, tem um ponto que também pode agravar mais aí, né, a situação estressora, é quando ela se conecta ao eixo central de conflito. Ah, faz Vai sentido. amplificar a experiência de sobrecarga, ativando e fortalecendo as crenças e sentimentos desadaptativos que geram comportamentos disfuncionais. Então, uma coisa é tu vivenciar uma experiência estressora, que faz parte do nosso cotidiano, né? Outra coisa é aquela experiência estressora gerar um gatilho que remete ao teu eixo central de conflito, então aquela carência afetiva dentro de nós, né? E que vai reforçar as crenças distorcidas que nós temos com a gente mesmo, né? Então, aquela situação estressora, ela não vai ficar só na situação estressora. A pessoa vai levar aquilo ali junto com ela e vai virar um looping de estresse, né? Então, ela vai se manter naquele estresse por mais tempo, né? Então, pode perceber, duas pessoas passando por uma experiência de estresse, né? Uma vai viver aquela experiência, mas depois, vida que segue. E a outra vai se manter naquela experiência, mesmo a situação tendo acabado. Faz sentido. Faz todo sentido. E aí, por que comportamentos disfuncionais? O que que acontece quando tu mantém o estresse dentro de ti, mesmo a situação estressora ter passado, tu vai reverberar esse estresse no meio que tu tá, né? Então é muito comum a pessoa que já está estressada explodir com outra, falar besteira com outra pessoa, e isso aí vai mantendo aquele sentimento de estresse dentro dela, porque vai deixando os outros estressados e aí vai o efeito dominó, né? Só vai aumentando, tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Esse estresse é só a situação estressora, quanto tempo está esse estresse, se esse estresse ele perdura por muito tempo, aqui nós estamos falando do eixo central de conflito, Aham. que a Aí fala, pessoa ela não com consegue certeza. lidar com esse estresse depois. Tipo, aconteceu um momento estressante, a pessoa não conseguiu lidar naquele momento, tá, ok, mas depois ela para pensar, entender o que aconteceu e vamos embora, né? E depois consegue lidar melhor com aquele estresse, né? Consegue pedir desculpa para a pessoa que deixou estressada, ou tenta organizar o ambiente para não acontecer aquilo de novo, tenta resolver. A pessoa que está linkada com esse central de conflito não vai tentar resolver aquilo ali. Vai se colocar Hum. como vítima, né? Ou vai se colocar, né, como opressora, né? Mas não vai resolver. Talvez a forma de resolver é justamente isso, é ser oprimindo o outro ou se colocando como vítima. Mas sempre a culpa é do outro e não tenta resolver, né? Porque ali tem uma questão de carência. A carência a gente sempre leva para o outro. O outro é o culpado do meu estresse, do meu conflito, né? Não que o Aham. outro também não faça parte disso, né? Mas Não, a mas gente tenta resolver a situação. Não fica como a gente lida esperando, com o outro, né? né? Tá? Alguma dúvida e questão por aqui? Não, a gente vai chegar lá, né? Tipo assim, para resolver é mais maturidade, um olhar mais maduro, né? Um olhar mais.
E aí vai ter que mexer no eixo, às vezes, provavelmente, no eixo central de conflito. O processo, né? É um processo. É um processo, exatamente. Né? Quando a gente percebe que é só uma questão, né, de organizar o meio, tá? Tá. E a gente conversa com a pessoa sobre isso, o que que tu acha? Porque nem o que eu vou fazer com esse interagente, né? Que ele tá vindo Uhum. com uma queixa de estresse, tá muito estressado, né? E aí eu vou falar para ele, né, o que que tu acha de construir uma estratégia de organização, então, dos processos dos funcionários, tudo, né? E se for só isso, ou seja, é uma situação estressora que não está conectada com o eixo central de conflito, ele vai para, vamos, acho que talvez os processos ali da empresa não estão sendo seguidos de forma correta, ou talvez está faltando o processo, precisa de mais organização. Vamos dar uma avaliada nisso e a pessoa vai buscar colocar em movimento essa estratégia. Quando está Hum. relacionado ao eixo central de conflito, nada resolve. Não existe solução. Ah. Entende? Ai. Deixa Uhum. eu ver se está aqui, ó. Peraí. A pessoa é justamente isso. Tudo é insuficiente para lidar com as demandas. Nada é suficiente, nada vai resolver. A pessoa está aprisionada naquela situação por resto da vida. Aí Faz todo pode ter sentido. certeza que aqui nós estamos falando de sentimentos desadaptativos, crenças disfuncionais, limitantes, né, carências. Porque é lógico que a pessoa vai estar presa ali, né? Porque os outros não estão se comportando como ela gostaria para ela se sentir como ela gostaria de se sentir, Faz todo sentido. né? É uma solução. Então vamos observar as cenas dos Vamos. próximos capítulos, eu te aviso o que que ele vai, eu te falo o que que ele vai falar, tá? Mas então é bem importante essa diferença. A pessoa traz uma experiência de estresse no consultório, tu busca organizar a rotina da pessoa, criar estratégias para ela lidar com aquilo ali. Oi, senhor, tu tá meio embaçado. É, então, eu não sei tirar esse aqui, eu nem sei como que faz. Essas Como, são por que que coisas fica? de Caio. É coisa dele, do computador dele. O meu não fica assim, não. Não sei fazer isso. E aí, como é que E- tá se sentindo um ano mais velho? E Tudo aí? certo, mas experiente, cara. Ah, muito É, bem. Acordei com dor nas costas, cabelo branco. Ah, chegou na fase com dor, então. Então, tá bom, tá bom, experiente. né, Tem vida? 32 aninhos, velho. Ô, 32, beleza. só. Quem vê pensa. E virei mentiroso também. Danado. Né? Ai, Então, ai. criou estratégia, a pessoa vai buscar implementar, tu vê que ela tem essa proatividade. Não quer dizer que vai ser fácil, mas ela dá esses passos, esses movimentos. A pessoa vê com o eixo central de conflito, tu vai propor, olhar para a rotina, ver o que está desorganizado, o que precisa organizar, ela vai vir com resistências, muitas resistências. Daí aqui a gente precisa, né, aprofundar mais a análise do estresse, tá? Então, aqui algumas consequências da sobrecarga emocional gerado pelo estresse. Então, e a gente vai perceber que o estresse, ele está na base de muitos transtornos psicológicos. Acredito. E aí a gente volta, lembra que eu sempre te convido a fazer uma leitura social, né, da sociedade hoje, né? Então a gente percebe primeiro que a cultura de hoje, né, a geração atual cada vez mais tem dificuldade de lidar com as frustrações, de lidar com, né, aquilo que desafia, que a provoca, né, que traz responsabilidade, comprometimento, sacrifícios, ou seja, coisas base da vida, né? Então, aí voltamos para os recursos internos insuficientes, né? Não só porque não tem autoconhecimento ou porque quer controlar tudo, mas às vezes também tem uma ordem de uma educação defasada também, né? Ou seja, aquela criança, aquele adolescente não foi instigado a desenvolver certas virtudes, né? Que vai ajudar ele a enfrentar os Uhum. desafios, né? Tá? Então, consequentemente, isso, situações que aí foge do controle ou que o desafia, que tira a pessoa da zona de consequentemente sobrecargas emocionais. Então, a gente vê uma sociedade com excesso de ansiedade e preocupações, né?
pensamentos repetitivos sobre uma situação estressante, suas possíveis consequências, né? A gente vê uma sociedade com exaustão emocional, mentalmente esgotado, incapaz de lidar com mais demandas, né? Então, tem até um livro, como Hum, é que é o nome do autor? Até para tu ler bem. É um livro bem fininho, é muito interessante, é de um sociólogo, que é o sucessor do hum, Bauman, que dá a Sociedade aham. Líquida, que é o, não sei o que, Furran, o nome dele. Mas pesquisa pelo livro, é A A Sociedade do sociedade do cansaço. Cansaço. Então, ele vai trazer muito essa leitura aqui que eu estou Interessante. te mostrando, com excesso de ansiedade, preocupações, porque tudo é rápido, tudo é ao mesmo tempo, então é muita informação, esgotamento mental por conta do excesso de demandas, né, que vai gerar uma exaustão emocional, uma exaustão mental. Temos uma sociedade da desesperança, né, percepção de que não há saída, solução possível para os problemas enfrentados, né? E lembra o que a gente falou da desesperança? É a chave para entrar Depressão? onde? Na depressão. Exatamente, né? Opção de saída, né? Então, a pessoa passa por uma situação estressora, seja ela qual for, até o falecimento também é uma situação Faz sentido. estressora, né? Então, como que eu lido com aquilo ali? Pode gerar desesperança, pode gerar exaustão emocional, que vai nos levar para um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Você já tá desequilibrado, né? E aí vai dando porta para outras coisas, né? Exatamente. Então, isso é bem importante, né? A gente cuidar isso, tá? Faz O sentido. interagente, ele traz essas características, né? Ele se mostra muito ansioso, muito preocupado, se mostra esgotado mentalmente, né? Incapaz de lidar com demandas, com mais demandas do que ele já lida. Uma pessoa que sempre traz um olhar só negativo, mostrando uma falta de esperança, não percebe que há saída para os problemas, né? A gente precisa investigar se ele está constantemente sob situações estressoras, que estão gerando mais tensão no dia a dia dele, tá? Uhum. Então, isso é importante a gente observar também. É sempre interessante a gente olhar para a rotina da pessoa, perguntar como é que é a tua rotina, tá? Sim. Por exemplo, desse interagente que eu comecei, a rotina dele é a clássica trabalho, casa, casa, trabalho, onde a É. gente vai perceber que é da maioria das pessoas, né? E aí, quando ela coloca uma, um lazer, por exemplo, né? É um lazer vazio. O que você quer dizer com lazer vazio? Tu quer saber se a vida da pessoa tem sentido ou não? É lazer vazio. É tu perguntar para a pessoa o que que tu faz nos momentos de ócio, nos momentos que tu não tem nada para fazer. Quando a pessoa começa a te trazer, eu fico só vendo Netflix, eu vou para só festa, saio para beber, ou fico só jogando, pode ter certeza, não digo 100%, mas boa parte é porque a pessoa não tem sentido na vida, não sabe o que está fazendo da vida. Hum. E o momento de ócio, o momento de lazer, é aonde nós temos oportunidade de enriquecer a nossa vida. Não enriquecer financeiramente, mas Ah, enriquecer de valor, intelectualmente. de amadurecimento, né, intelectual, por exemplo, né? Então, quando vem uma pessoa, né, e diz, tu pergunta para a pessoa, os momentos que tu não está trabalhando, né? E não tá em casa, nos momentos em que tu não tem mais nada para fazer, não tem os compromissos da casa, não tem os compromissos do trabalho, compromissos dos filhos, se tem filho, né? O que que tu faz nos teus momentos livres? E aí a pessoa diz, nos meus momentos livres eu vou... Opa, tá me ouvindo? Agora, Tô sim. não, tá. Nos meus momentos livres, né, eu participo de um grupo de estudo, de um grupo de leitura, eu participo lá da igreja, né, a gente faz marmitas, né, tem um grupo de desenvolvimento lá que eu participo, né, ou eu faço um esporte, né, desenvolvo alguma habilidade, aí tu vê que aquela pessoa ela tem um propósito, ela quer se desenvolver, ela quer crescer, ela quer melhorar, né?
Então, quando tu não sabe o que fazer da tua vida, tu cai aonde? Lembra que a gente falou? No vício, no comodismo, Hum, no vazio, verdade. né? O vício não é só por causa de uma tensão interna, mas também é por conta de um não sei o que fazer da minha vida. O Viktor Frankl vai falar da neurose dominical, da neurose de domingo, né? Que é o neurótico dominical é aquele que chega no domingo, entra numa angústia porque no outro dia é segunda-feira, Isso né? aí é Entra num 80%. tédio porque no outro dia é segunda-feira e não quer ir trabalhar, né? Uhum. Isso aí é clássica. É, isso é o que o Viktor Frankl chama de neurose dominical. Dando uma atualizada no vídeo. No vídeo, deu bom, deu bom. Certo? Então, existe essa sobrecarga emocional que nós precisamos ficar atentos, né? Então, a gente trouxe excesso de ansiedade, preocupação, exaustão emocional, desesperança. Opa, aqui nós estamos falando, né, de um transtorno de estresse que hoje a gente chama de burnout. É verdade, isso aí Tá na tá na moda hoje. moda. Isso aí tá na Exatamente. moda. Tá? Então, aqui nós vamos olhar um pouco mais a parte física do estresse. Então, a dimensão física do estresse. Aqui embaixo eu trouxe da onde eu peguei as informações, tá? Ah, tá. Então, para a gente falar de estresse no organismo, a gente precisa falar do cortisol, né? O cortisol, ele é um hormônio que regula o humor, a motivação e o medo. Ele é produzido nas glândulas adrenais, que é essas glândulas que ficam logo acima dos rins, tá? Também chamado popularmente de hormônio do estresse. Então, o cortisol, ele vai regular essa parte da motivação, porque ele vai atuar no sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga, né? Então, por exemplo, quando a gente acorda, baixa a melatonina do nosso organismo e sobe níveis de cortisol no nosso organismo, né? E aí o que que acontece? A gente desperta, né? Vem a motivação para a gente sair da cama, tudo. Então, uma pessoa que está com o humor desregulado, né, não está fabricando muito bem cortisol, também não vai estar muito motivado, né? Então, o cortisol ele Mas regula ele tem isso. benefícios também. Ele é necessário por outros motivos E também. ele é muito Ah, necessário até para a gente é. acordar, né? Uma coisa Coitadinho. Só acha coisa ruinzinha dele, coitadinho. não. O cortisol ele vai atuar também no medo, não o medo psicológico, e o medo real também, tá? Porque o nosso sistema endócrino ele não sabe o que é verdadeiro ou não. O importante é o que os nossos olhos vê e o nosso cérebro imagina, tá? Então, se eu estou numa Tá. ansiedade, eu estou produzindo cortisol em excesso. Se eu estou diante de uma realidade que me coloca em perigo de vida, eu vou liberar cortisol porque eu preciso fugir daquilo ali. Então, é o sistema de luta e fuga, tá? Mas o cortisol no seu movimento regular, né? Ele vai trazer motivação, vai trazer bem-estar também a nível de humor, né? De tu estar bem humorado, estar tranquilo. Nesse sentido, estar ativo, proativo, tá? Baixa de Uhum. cortisol, o teu humor vai para baixo, tu fica com falta de motivação também, certo? Interessante. Então, quando passamos por situações de estresse, realizamos. Ah, tá. O cortisol, né? Ele vai atuar quando passamos por situações de estresse, quando realizamos atividades físicas, após acordar, né? A glândula pituitária reage a essas situações e o cortisol é liberado pelas adrenais, né? Pelas glândulas adrenais, nesse processo. Tá? Imagina tu tá fazendo atividade física e não libera cortisol, tu não vai conseguir dar conta da atividade física, né? Tu não vai conseguir nem ter força o suficiente para conseguir Hum. fazer atividade física, porque o Hulk fica verde, né?
Ele fica com excesso de cortisol, Ah, né? tá. Quanto mais, com mais força ele vai Então, ficando, né? porque Mais a ele atividade explode. física, ela ajuda a baixar o nível de cortisol, tipo, ela te dá outros hormônios pra se sentir bem. Mas o cortisol ele é importante ser liberado, então, na medida certa, tipo isso. Isso, isso. Ele Se é, bota em libera... movimento. se é produzido em excesso, que é o prejudicial. É, Porque tem até exatamente. testes de, como fala, tirar exame de sangue para ver, ai, deixa eu ver se você tá mais feliz ou mais assim, condizente com o cortisol, quanto que é produzido. É, Mas exa- ele é necessário, ele precisa ser produzido, então é só a quantidade. isso. Eu não sabia, não, que era Né? para exercício que saía, não. E, o, e com atividade física libera, né, aquele cortisol que está na corrente sanguínea, ajuda a eliminar, né? Então, a pessoa, quando ela vai fazer atividade física e está muito estressada, né, ela consegue relaxar, mas ao mesmo tempo ela se sente até mais forte para fazer aquela atividade física, né? Se tu faz atividade física estressada e tu faz sem estresse, tu vai perceber que o teu rendimento ele fica menor do que com estresse, por exemplo, porque tu tinha mais cortisol no Entendi, organismo. entendi. Vai lutar nervoso, vai lutar melhor. Ai, ai, ai. Por isso que a pessoa com raiva ela fica mais forte, né? Só que ela fica burra também, né? Então por isso que é mais fácil de derrubar uma pessoa com raiva, por exemplo, ou se dar bem em relação a ela, Porque talvez né? cega, Então né? Ela tá ela meio fica bruta sem direcionamento, sem direcionamento, faz sentido. né? Quando a saúde está em dia, o cortisol funciona como um regulador do humor, que isso a gente já viu aqui, está repetindo, mas ele regula também a pressão arterial Aham. e regula a quantidade de açúcar no sangue. Oxi. É. O hormônio cortisol também fortalece a musculatura do coração e atua no fortalecimento do sistema imunológico e na resistência à dor em níveis baixos, né? Então, por isso, uma pessoa com raiva, com alto nível de cortisol, a pessoa nem sente aquelas pessoas que se machuca e depois que vai ver que se machucou, vai estar dolorido, né? Só que isso é um problema, né? Então, precisa ter um nível, uma dose razoável ali para tu sentir a dor e resistir ao mesmo tempo. Tá? E perceba só, o cortisol, ele ao mesmo tempo ele fortalece o coração e o sistema imunológico, mas em excesso ele vai sobrecarregar o coração, né, podendo dar um infarto, né, ou até um ataque fulminante, e adoecer a pessoa, baixa os níveis, né, de glóbulos ali do sistema imunológico. Então a pessoa fica enfraquecida e fica doente constantemente. Então uma pessoa sob estresse constante pode ter certeza que ela fica doente constantemente. É aquela pessoa que quando tu falou com ela, tô me recuperando de uma gripe, tá num resfriado. Passa não sei quanto, já tá com outra coisa, né? E aí tu vai conversar com a pessoa, vai ver um pouco o dia a dia dela, tá sob estresse, Hum, né? Tá? Ou aqui nós temos uma depressão crônica também, né? Que também a pessoa fica doente com mais vezes, né? Então perceba que o cortisol, ele é um hormônio fundamental para o nosso organismo, mas ao mesmo tempo ele pode ser um grande veneno para o nosso organismo, é, né? né? É que nem a dopamina. A dopamina é um hormônio fundamental para a nossa sobrevivência, mas em excesso é uma grande droga, né? Que nos vicia só em coisas que não prestam, né? Se a gente não cuida. Faz sentido também. E isso, para tu, tem um estudo sobre o estrogênio, né? Que é o hormônio da mulher, que é liberado mais na mulher do que no homem, né? Que o excesso, eles estão cada vez mais, ou acho que até já comprovaram, que o câncer de mama está ligado diretamente com o aumento de quantidade de estrogênio no corpo da mulher, Nossa. né? E a diminuição da quantidade de espermatozoide no homem também está relacionado com o aumento de estrogênio no corpo do homem. E aí estão avaliando o que está acontecendo, aí estão trazendo questões do plástico, que hoje a nossa Olha. vida está em meio aos plásticos, né? E aí o plástico, ele, quando muda a temperatura dele, da temperatura ambiente para o quente, por exemplo, ele libera uma substância que eles chamam de bisfenol A, né? É BPA, né? Mas é- Né? E que no organismo ele simula o estrogênio, né? Caracoles. E também alimentos à base de soja, porque a soja ele é um fitormônio. A soja não é um alimento. A soja ela só é um alimento,
em duas situações, que é quando ela é fermentada. A soja ela só pode ser consumida fermentada, ou como shoyu, né? Ah, Ou como tofu. Por isso que tu vai na China, tu vai encontrar soja só como tofu e shoyu, né? você não é soja, muita fruta, a fruta na semente, né? O grão, né? Não, isso aí foi uma Né? jogada de marketing, né? Se a gente É, foi lá eu nos falo, anos 90 que teve um boom da agricultura da produção, né? soja, da produção de soja, eles não tinham o que fazer, porque a soja ela era plantada para o consumo do gado, para crescer Uhum. o gado, porque ela é um fito-hormônio, né? E aí o que que fizeram? Sobrou um monte e vieram com toda uma propaganda de eliminar a fome, não sei o quê, né? Consumam Hum, soja, né? Só que a soja hum. não pode ser consumida assim, Em excesso, né? em excesso, porque ela é um fito-hormônio que simula o estrogênio no organismo. Então isso é bem importante a gente perceber, né? Aquela famosa frase, né? O veneno está na dosagem. Até água Uhum. em excesso faz mal, então a gente precisa cuidar com isso. Ó, a pessoa surtando. Essa daí foi boa. Na maioria das vezes, o nosso corpo não sabe a diferença entre situações de riscos reais e imaginários, que foi o que eu falei anteriormente. Assim, o cortisol pode ser liberado na corrente sanguínea de forma indevida e seus níveis ficam acima do normal, que ocasiona casos de estresse crônico ou transtorno de ansiedade, né? E também, não botei aqui, mas o famoso burnout, né? Então, eu atendo uma pessoa que ela é estilista da Renner. Conhece a Renner? Sim, sim. Ela é estilista da Renner e ela veio para o atendimento já, né, surtos de ansiedade todo dia, né, em burnout já. Né, o corpo dela já estava quase pifando, assim, né, tomando Rivotril para dormir, né, Rivotril na bolsa durante o dia, né, e boa parte do problema não tinha nada a ver com a empresa. É porque, Olha só. olha o contexto dela, ela veio morar em Porto Alegre, ela é do Rio de Janeiro, então duas É, culturas completamente diferentes, sim. né? Então ela veio com um jeitinho carioca, boa vivã, né? Quer se relacionar com todo mundo, né? Amizade, happy hour, né? Uhum. A conversa, né? O carioca é muito da comunicação, né? Conversar, chamar ali né? A dinâmica do afeto, né? Porque é assim, o carioca é muito calorento, né? Sim. E aí veio para uma cidade fria, Rio Grande do Sul, né? O povo é mais fechado, Hum. né? É mais objetivo. Não, que não quer dizer que a gente não goste da pessoa, mas a Diferente, gente é mais aham, é cultural, objetivo. é. A gente, a gente fala o que tem que dizer e ponto, ok? Né? Era a gente fazer, né? Não tem, veja bem, blá, 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 todo um... Não, tem que fazer Ah. isso, entendeu? Vambora. Toma um chimarrão, seja feliz, né? Então, é outros costumes. E aí, dentro da Renner, né, que ela veio trabalhar aqui na sede, em Porto Alegre, e a cultura da empresa era bem objetiva. Não tem essa, Uhum. paparicando, elogiando todo dia, né? E aí tocou aonde? No eixo central de conflito dela, né? Então ela não conseguia se desvencilhar dessa objetividade do porto-alegrense. Por quê? Porque essa objetividade, para ela, dentro dela, ressoava como as pessoas são grossas, mal Ah, educadas, né? Não sabem conversar, se comunicar, né? Só sabem mandar, então ela tem um problema de autoridade, né? Que uhum. a autoridade, pai, né? Não a reconhecia, não a elogiava, né? Então ela demandava muito isso nos seus colegas de trabalho, nos seus superiores, né? Então todo dia ela como se ela estivesse fazendo um trabalho de M, de merda, como ela dizia, que ela não era boa o suficiente, que nada estava certo. Então ela ia dormir pensando no outro dia, meu Deus do céu, vou ter que acordar, tem um monte de coisa para fazer e ninguém me dá uma diretriz, está certo, está errado, estão gostando, não estão gostando, né? Então ela estava Hum. assim apavorada, mas apavorada por quê? Por conta que a realidade externa não gostava dela, não queria o trabalho dela, dizia que ela era horrível, não era uma boa estilista. Não.
Tudo isso Não. estava dentro É, dela. Mas o organismo vai reagir conforme a demanda interna, não a demanda externa. faz sentido. E ela vai projetar isso fora. As É. pessoas. Ai, 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 ai. Então ela estava E com aí um acaba se estresse criando essa crônico, realidade, né? Acaba se criando. Tipo, ela começa também a ser mal educada com os outros, e aí o negócio começa a azedar. que é o efeito dominó ali que eu te falei, né? Então tu vai passar esse estresse para fora e aí fica essa dinâmica Isso, ressoando um isso. no outro, né? Então a gente precisa cuidar isso. Quando a pessoa traz, né, muitos problemas, né, conflitos, a gente precisa ajudar a pessoa a organizar isso, o que que é dela e o que que é Ah, fato externo. Lembra que eu te falei, as pessoas vivem as suas experiências sem se perceber nas experiências. Então elas não sabem o que que é fato e o que que não é fato. O que que é uma projeção da sua subjetividade. uhum, faz todo sentido. Tipo, a gente cria muito, né? A gente fantasia muito, né? A gente vê onde não tem, tem que até ela compreender e aí acredito na consulta, vai conversando com ela e vai, olha, as pessoas são diferentes do que você está acostumada, você mudou de cultura, mudou de tudo. Né? E aí até a demanda, esperar a demanda que as pessoas vão elogiar e vão agradar igual o que o pai faltou, aí complicou, aí não vai dar bom, não vai dar bom é nunca, nem no Rio, nem ali, nem em lugar nenhum. É, exatamente. É bem isso, É bom saber, né? né? A partir do momento que você vai se conhecendo e sabendo, dá para tentar tomar direções, né? Né? E aí a gente precisa ajudar o interagente a perceber isso. Isso é um dos manejos para o estresse, mas não só para o estresse, tu vai perceber em diversas situações dentro da clínica, que é a palavrinha, eu acho que além do estresse, é a palavrinha que a gente precisa sempre cuidar, que é a inferência, né? Referências. A inferência é aquilo que eu projeto Eu vi. na Ah, realidade, tá. Você comentou agora há pouco. tá? Só que é mais meu do que da realidade, é o que eu coloco na realidade para completar o que falta daquela realidade, tá? Então, a Aham, gente precisa ajudar o interagente a organizar muito isso, o que que é dele, o que que é da subjetividade dele e o que que é da realidade externa e o que que ele está projetando de dentro para fora. Porque o interagente ele vem nessa confusão, ele não percebe aham. essa dinâmica de o dentro e fora, né? Ele vê tudo como fora, por quê? Porque ele não se vê. Se eu não consigo me perceber, eu não consigo ver o eu. Eu só vejo o que está fora, Sim, sim. né? Então, uma das funções da terapia é justamente trazer essa organização psíquica. Senão, tu não consegue trabalhar estresse, não consegue trabalhar depressão, ansiedade e por aí vai, né? O primeiro ponto, e a gente vai ver que são os três pilares da terapia, né? O primeiro pilar é o autoconhecimento, que está relacionado com a autoobservação. Se eu não ajudar a Uhum. pessoa a entrar nesse movimento de se perceber, de começar a refletir, ela não tem capacidade de sair do estresse, de sair da ansiedade, de sair da depressão, porque ela não vai conseguir conversar, dialogar com os seus problemas, Certo. entende? Então, isso é muito. Aham. E aí a pessoa vive muito dessas coisas aqui, né? Onde o imaginário dela a coloca em situações de risco. Mas não porque há o risco de fato, mas porque o imaginário está desequilibrando, inclusive, o sistema fisiológico da pessoa, né? Por isso que se trabalha muito a questão da psicossomática, né? Que é uma das ferramentas nossa que a gente vai ter, que é a relação mente-corpo. Isso é bem importante, né? Tem uma medicina, a medicina germânica, não sei se tu já ouviu falar. Não. Não? A medicina germânica, ela trabalha muito isso, né? O quanto que as crenças desequilibram o sistema endócrino, os sistemas fisiológicos.
e que são a causa, muitas vezes, dos câncer que nós temos Uhum. hoje, né? Que não tem causas, que os médicos não sabem dizer por que que nós temos câncer. E a medicina germânica, ela fala muito da causa do câncer, ela estuda muito isso a partir desses movimentos das crenças e imaginação influenciando diretamente o sistema orgânico, né? Que é o que eles vão chamar de neuroendocrinologia, uma coisa assim, Diferente, interessante. né? A gente fala isso, né, no espiritismo. Oi? No espiritismo vai falar mais da nossa, né, do nosso poder de criar nossas próprias, não só criar nossas próprias doenças, né? Porque pode vir de vidas passadas também, né? Mas a gente ficar, tudo que é mental e tudo pode causar no físico, mas interessante esse negócio do Germani Game. É. Tem até formação sobre essa medicina germânica. Vale a pena Interessante. mais para frente dar uma avaliada, tá? Eles trazem, daí isso aqui eu nunca me aprofundei, então não sei te dizer, né, se há um número expressivo de casos para dizer que de fato funciona, né, mas eles trabalham a cura do câncer só com processos imaginativos psicológicos, né, e eles pedem, inclusive, que atrapalhe a cura do câncer a pessoa não fazer quimioterapia nem radioterapia, né? Porque se ela não faz, ela já acredita que não tem cura, tipo isso? Não, se ela faz, ela enfraquece o organismo, então o organismo não consegue Ah, reagir. se ela não. Tá. Entendi o que você falou. Entendi o que você falou. Eles recomendam não fazer e fazer só a. Só as práticas da medicina germânica. Aí, se eles tiverem dados e resultados, Pois é, né? mas tem que ser muito expressivo, né? Para É, se dizer tiver que um de resultado, fato. olha, tem pacientes, tantos realmente de fato melhoraram. Ué, estourou. É. Lindo. Daí eu já fico meio Mas assim, é que nem a gente falar do Theta Healing, né? Tem partes da teoria ali do Theta Healing, tá, é interessante, tudo, da medicina germânica é interessante, e que está baseado na psicologia e na filosofia, não tem nada assim de inovador. Mas daí quando começam a trazer, não, que nós vamos mudar o DNA, não sei o quê, Ah, opa, daí já é. complica, né? Então eu vou fazer Theta Healing para eu não ser mais calvo, né? Eu vou mudar meu DNA, vai começar A a joia. Entendi, fez sentido. Aham, aham, aham. Aí você começa a fantasiar, né? Daí começa a imaginar, né? Daí foge das limitações. Talvez em outra dimensão, numa sociedade mais avançada, quando a gente ascender Ah! totalmente, pode ser Não, que você funcione, né? Mas nossa, é eu verdade, não tenho né? como garantir que isso vai funcionar para todas as pessoas que eu atender, então eu não posso vender isso, né? Nossa, a viagem é grande. Dimensões, a viagem ficou muito grande. Não, daí Tinha eu uma moça, uma trabalho com a pessoa que medicina. trabalhava com a gente. Oi, pode falar, desculpa. Eu tinha uma moça que trabalhava com a gente que ela fazia Teta Healing e era muito boa, tudo certo. Mas quando ela entrava no papo de dimensão, não, porque eu existo aqui, tô existindo lá e tô existindo colar, porque no passado eu já fiz isso e no futuro eu vou. Falei, Jesus, nossa, que viagem, que droga tomou. Essa foi uma viagem boa. Falei, gente, Vou resolver o que cabe aqui nessa não realidade, depois a tenho gente. certeza. Alguma versão minha já fez e já deu certo. Então deixa eu ver aqui, consultar aqui. Assistindo muito filme. É que nem a pessoa que quer ficar viajando muito para a vida passada, quem sabe tu resolve essa vida, né? Daí tu já mata a charada da vida passada e deu, né? Não precisa ir tanto, né? Né? Não precisa de tanto, mas enfim. Então é isso. Então às vezes a gente tem que cuidar, né? A medicina germânica é interessante, mas Mas a gente dá uma olhada, sabe o falar quê? para a pessoa, olha, não faz a quimioterapia ou a radioterapia, aí já complica. Arriscado. É É, arriscado. É. Tem que ver, tem que tem que estudar eles, ver quanto tempo eles estão no mercado e quanto de sucesso eles tiveram, senão o negócio vai por água abaixo rapidinho. imagina os processos que não deve causar isso. A família vem para Fazer uma cima, a combinação, pessoa faz uma morre, combinação. né? Acredito que seja bom a combinação, né? De tipo, vou fazer um tratamento, mais alguma coisa. Igual eles falam, várias coisas que a gente fala, tipo assim, é muito errado.
Não é ruim você virar pro paciente e falar, você tem 3 meses de vida. Que você dá uma sentença e a pessoa realmente acredita naquilo e realmente morre, e às vezes ressente, porque ela colocou que ela vai morrer e vai morrer. E aí não é tão. E aí você vê que é um condicionamento da mente, que se você às vezes não fala e fala, olha, sua doença não é grave e tudo, mas se você tratar direitinho, você tem grande chance de dar certo, de fato, parece que melhora. Então, alguma coisa faz sentido, mas tem que tomar cuidado que essa linha é tênue. É muito tempo. Tem uma pesquisa que fizeram com presidiários que estavam naquele corredor da morte, né? Certo. Não sei se tu já ouviu falar. Eles pegaram uma pessoa, né, o presidiário, botaram na maca ali onde ia ser feito, né, o processo para a pessoa Aham. morrer, né, cumprir a pena de morte. E o que fizeram com ela? Falaram para ela, bom, a tua morte vai ser a gente vai cortar os teus pulsos, tá? E nós vamos Aham. virar o teu braço para baixo e teu sangue vai se esvair, tu vai começar a se sentir sonolento, né? Daí foram descrevendo todas as sensações que a pessoa ia ter. Ia começar a se sentir Aham. sonolento, ia perder, ia querer dormir, ia começar a dissociar da realidade, né? Ia como se fosse desmaiando, desmaiando e ia morrer, sem sentir dor. Assim ia ser a Uhum. morte dele, ia cortando os pulsos. Daí a pessoa entendeu como ia ser o processo dele, né? Isso na pesquisa. E pegaram e viraram a mão dele assim para baixo, né? Eles iam cortar o pulso aqui. Só que o que fizeram? Botaram uma mangueirinha embaixo, a pessoa não sentiu, cortaram, mas bem superficial, e ele ficava Aham. escutando o gotejar do sangue na bacia embaixo. Então, para ele era verdadeiro que estava saindo sangue do corpo dele, e ele morreu. Isso é estudo de Hitler. Hitler Ah, foi fazia Hitler? isso. E muito antiético. Hitler fez coisas muito boas pela medicina sem ética nenhuma. Eu Ele imagino. pegou 2 pessoas, aí o pessoal não gosta muito de divulgar, não, porque fica estranho, né? Tipo, ai, a gente progrediu na medicina pelo Hitler, não, tá errado isso aí. Hitler só foi ruim. E foi ruim mesmo, foi péssimo, mas ele fez, cortou de uma pessoa e deixou sangrar e colocou do lado e pôs água e fazia exatamente isso. Falei, gente, como Né? pode? E os dois morrem. Né? Ele é extrema, enfim, Teve outro, olha que gente. outro teste que o Hitler fez, que foi horrível, mas ele fez com É, crianças, com bebês, e ele é ele macabro. e o teste foi o que acontecia com os bebês que não recebiam nenhum tipo de afeto. Ah, esse eu Tu viu vi. isso? Eu vi. Nossa, como pode? E É, eles eram limpados, eles eram. O básico era feito, né? Então era ele recebia mamar, ele limpava quando fazia xixi, cocô, o básico. Mas não só, tinha afeto e os não bebês tinha, só morrem. ficavam ali na caminha, não recebiam colo, não recebiam nada, chorava, deixa chorar, né? É. Pouco, né? Você nunca imagina que um bebê pode morrer por não ter afeto, mas ele tem. Ah, ele tem nutriente? Tem. Ah, ele tem limpo o cocô? Não, limpo. Não tem infecção? Não, não, tá não. E ele morreu. Para É tu ver que o cuidado básico de uma criança não é só as necessidades fisiológicas, para como pode, manter né? viva uma criança. Que loucura isso, né? Isso é muito louco. Isso aí abre muitas portas. Isso é muito louco. Tá? E do adulto? O adulto também precisa disso? Você isolar o adulto, que problema, né? Vai dar 1 milhão de problema, né? Vamos supor, você diz, ah, não, eu atendi todas as necessidades físicas de um adulto, mas eu não dei afeto, eu não dei carinho, eu não dei nada. Ele tá ali. Mas eu sanei toda, não é? É o mesmo efeito colateral. Você vai dar ruim. Vai dar Vai ruim. dar ruim. O adulto não vai morrer, Não mas vai morrer. vai dar vários problemas emocionais ali, né? Doido. É complicado. Então vamos lá. Então as consequências da sobrecarga física, né? A fadiga crônica, então a sobrecarga física pode causar uma sensação persistente de cansaço, afetando a capacidade de realização de atividades diárias e redução da produtividade, né? Então são características que a gente precisa prestar atenção. Tem a questão
da fadiga emocional, da exaustão emocional, né? E a fadiga crônica, tá? A exaustão emocional, que está relacionada à exaustão mental, a pessoa não aguenta mais, né, pensar, ter mais demandas, mais coisas para resolver, né? Ela, nossa, não aguenta mais nada. Para o mundo, né? Na fadiga crônica, a pessoa não, ela fica exausta no ânimo para limpar uma casa, para querer sair, querer, né, dar uma caminhada, fazer uma atividade física, né? Ah, não quero trabalhar, né? Além da questão do excesso mental, né? Mas porque ela está cansada, o corpo está cansado, está exausto, né? Então, isso é muito característico do estresse. Consequentemente, vamos ter distúrbios do sono, né? Então, essa fadiga extrema e o estresse físico podem levar a dificuldades para dormir, como insônia ou sono de má qualidade, afetando ainda mais a recuperação física. Então, quando a pessoa ela está sob estresse crônico, né, o cortisol vai estar elevado no sangue. E quando o cortisol está elevado no sangue, o que que não é produzido? A melatonina, Dopamina? Ah, melatonina, você tá falando sono, desculpa. né? Melatonina? Então, a melatonina e o cortisol, eles competem no nosso organismo. São dois hormônios que não andam juntos. É o azeite e a água, né? São os hormônios azeite e água, podemos pensar assim. Então, Interessante. por isso que a gente diz, né? A pessoa ela tem uma dificuldade de dormir, tá? Não, mas ela não tem estresse crônico, nada, mas ela passou um dia agitado, uma semana agitado, tá? Muita coisa na cabeça naquele momento. O que que nós vamos sugerir para a pessoa? A higiene do sono, né? Então, a higiene do sono, a pessoa ali 1 hora antes de dormir, vai desligando as luzes da casa, deixa de lado o celular, faz um chazinho, né? Faz um escaldapés, faz uns alongamentos, né? Para ir se organizando para ir dormir, toma um banho quente, né? Ou se tiver muito calor, toma um banho ameno, né? Com a temperatura amena, porque daí dá uma refrescada no corpo, isso relaxa também, né? E vai para a cama. Às vezes bota uma música relaxante, né? Fica ali com os olhos fechados, depois de ter feito esse ritual, para ajudar a dormir. O que que isso está fazendo? Está fazendo tu relaxar. Consequentemente, o nível de cortisol no organismo vai baixar também, porque tu não precisa mais estar ligado, motivado, proativo, né? Tu quer agora descansar. Uhum. Então, o cortisol desce, vai dando espaço para melatonina subir. E aí Ah, vai vir o sono e a pessoa vai dormir de fato. Esse dormir sob estresse não é dormir porque a melatonina subiu. A pessoa dormiu por exaustão. O corpo desligou, apagou, deu pane, né? Tanto é que a pessoa vai acordar no outro dia, se não de madrugada, né? Dormido. Às vezes a pessoa consegue dormir 9, 10 horas, vai acordar cansada igual, não tá porque a descansada. pessoa não dormiu, ela apagou, ela desfaleceu na cama, né? Que nem a pessoa que tem um sono muito agitado. Às vezes ela nem tem estresse no dia a dia, assim, mas ela tem um sono agitado. O que que acontece? Uhum. Ela vai dormir vendo TV. Ah, velho. Uhum. Ela não dorme por Ela vai sono distraindo, distraindo, distraindo pra ver se ela dorme. até apagar, porque o corpo não aguenta, precisa desligar, né? Que nem tá chovendo e falta luz. Faltou luz não porque tu desligou o interruptor aqui, que é o processo natural, Uhum. né? Porque caiu uma chave lá da É, porque rua, o né? sistema desligou porque precisa desligar. Sobrecarregou. Então precisa desligar, senão vai dar PT, né? Então, numa escala menor, lógico, a gente precisa averiguar quando a pessoa traz um distúrbio do sono, além do estresse, voltamos para A a rotina, como rotina. tá seu sono, né? Como que você tá dormindo, né? Na hora de dormir, o que que tu faz? Ah, eu fico no celular até pegar no sono. Ah, eu fico vendo TV até pegar no sono. Então, quem sabe a gente tenta diminuir, não que tu tenha que parar de ver tela, mas antes de dormir, não vê. Vê Uhum. antes, quer dizer, quando for dormir, não vê tela. Vê antes de dormir. Vamos começar ali uns 20 minutos antes de dormir, tu para de assistir tela. Depois vamos Uhum. espaçar um pouco mais, meia hora, 1 hora, e vamos ver como é que fica o teu sono, para ver se é isso, né? Aí, se não for isso, vamos averiguar outras coisas, vamos ver o estresse, a rotina, né? Como é que a pessoa tá, exercício físico, alimentação, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, entender que a pessoa com insônia, por estresse ou porque excesso de telas,
é porque o cortisol não baixa, porque tu está ali sendo estimulada. Lembra, o Ah, cortisol precisa de estímulo para ele aumentar no nosso corpo, né? Então, a claridade é um estímulo. Tanto é que por que sim. que a melatonina baixa? Porque o dia começa a surgir, o ambiente começa a ficar mais claro. Então a melatonina vai baixando no corpo, vai dando brecha para as moléculas de cortisol aparecer. E aí o teu sono vai ficando mais superficial, superficial e tu desperta. Ok? Bora lá, começou o dia. Né? Então a gente precisa do cortisol para começar o dia, faz parte. O problema é esse Uhum. cortisol se manter ao longo do dia inteiro. Aí nós temos um estresse, né? Vai dar problema, né? É a mesma coisa, o dia vai acabando, vai anoitecendo, vou diminuindo os estímulos, a melatonina vai subindo porque o cortisol vai descendo. Por que que os antigos iam dormir 7 horas da noite e já estão dormindo? E acordavam lá às 5 da manhã? O sol, né? Exatamente. O sol sai, né? Isso aqui a gente está falando de nós também. O sol saiu, mas eu estou com luz do quarto, eu estou na frente de computador, Assim. então é como se o sol não saísse. Está aqui ainda. A gente vai querer dormir porque a gente sabe que é noite lá, a gente se programou Aham. para isso, né? Faz- Eu sei que eu tenho que dormir porque o meu corpo precisa dormir, isso é uma crença, é uma educação, Uhum. é cultural, mas não é mais natural o ir dormir. A gente perdeu esse Você não instinto, dorme direito, isso vai refletir em um monte de outras coisas. Aí você começa a trazer um monte de outros, tipo, agrava o estresse, agrava qualquer coisa que você tá sofrendo sem dormir direito ou sem se recarregar, vai né? azedar. Né? Exatamente. Então esse é um ponto que a gente precisa relembrar o interagente até a gente pensar um pouco, né? A gente está perdendo o instinto natural de dormir. Porque a gente não vai mais dormir como os antigos, que eram mais instintivos, ou seja, eles estavam adaptados aos movimentos da natureza. A gente vai dormir porque a gente tem a crença, ó, eu preciso dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar bem, tenho que estar com energia, né? Então eu preciso dormir tal horário, pelo menos 8 horas. Já tem até estudos, então eu sei que 8 horas eu tenho que dormir. Eu não quero saber se Aham. 8 horas é bom ou não para mim. Eu sei que tem que dormir 8 horas. Daí tem pessoas que dormem 6 horas, tá errado. Mas acorda bem, então como é que tá errado? Tem pessoas que É, dormem 8 horas, acorda mal, generalizar é difícil, né? né? Então até isso não é mais natural, até o ir dormir já não é natural. Né? A gente vai dormir porque eu sei que eu tenho que dormir 8 horas, então eu vou dormir tal horário. Mas não é porque eu tô com sono ou não sei o quê. Não é porque o sol se pôs ou a lua tá lá em cima que eu tenho que dormir. Né? Então a gente vai perdendo essa conexão com os ciclos da natureza. Sim. O que que vai acontecer com nós? Vamos nos desregular, porque a gente faz parte da natureza. E o ser humano cada vez mais está afastado da natureza. Aham. Né? E é lógico que vai dar estresse. A gente vive uma vida estressora porque um dos manejos para o estresse é o contato com a natureza. A gente precisa se reconectar com a natureza. Isso Uhum. é fundamental, né? É essencial para o bem-estar e saúde física e mental. Né? Então, sobrecarga física, problemas cardiovasculares. Então, a liberação contínua de cortisol pode aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca, colocando a pressão adicional sobre o coração. Isso contribui para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares a longo prazo. Então, é o que a gente conversou. Nesse caso, o cortisol deixa de ser um hormônio que fortalece o músculo do coração e regulariza a pressão sanguínea, né? E ele passa a ser um vilão da pressão arterial e do coração. E o sistema imunológico fica enfraquecido. Então, o estresse crônico inibe o sistema de defesa, tornando o corpo mais suscetível a infecções e doenças, e dificultando o organismo de se recuperar adequadamente. Né? Então, Pois é. o excesso de cortisol ele vai causar uma inflamação no organismo, né? Que dificulta o organismo de se recuperar adequadamente de problemas. E isso serve para a alimentação. Então, por isso que é importante uma pessoa sob estresse ter uma alimentação mais saudável, porque além de ajudar na pressão sanguínea, já vai estar com o cortisol elevado, né?
eu vou estar elevando a inflamação do corpo. Então, se eu tenho uma alimentação inadequada, essa alimentação vai ajudar a inflamar mais ainda o organismo, que pode ser um fator de estresse também, né? Então, é um outro manejo importante na dimensão física é a alimentação também, tá? Para diminuindo a inflamação do corpo, também vai ajudando a diminuir o cortisol. Então, o cortisol, tu pode ver que é uma faca de dois gumes, né? Hum. Ele é a solução e o problema ao mesmo tempo. Então, eu sempre achei que ele era só o problema, mas já tô vendo que ele é um pouco dos dois, mas em excesso é É, estresse e é liberar. exatamente. Eu também achava isso. Daí na faculdade, na naturologia, a professora que trouxe essas Os questões. dois lados, né? É que popularmente a gente vê ele mais como só o vilão. É, Sim, ele pode ser, mas ele não é só, né? exatamente. Então, problemas digestivos também. O estresse pode afetar o sistema digestivo pelo aumento da produção de ácido gástrico, inibição do movimento gástrico, interferência na produção e secreção de enzimas digestivas, causando assim sintomas como dores no estômago, indigestão ou alterações nos hábitos intestinais. E aí vem a famosa gastrite, né? Então, Uhum. a pessoa sob Licença. estresse, né? Ela vai ter gastrite, azia, né? Isso é bem Uhum. comum em pessoas que estão sempre estressadas, né? Pessoas raivosas também, que é um sinal de estresse, ou seja, ela não sabe lidar com aquela situação, vai ficar estressada, que tem como sintoma a raiva. Lembra que o cortisol em excesso ele vai desregular o humor, então a pessoa fica mais enraivecida, né? E dor muscular. Por conta da tensão muscular, a pessoa sob estresse ela fica muito tensa, porque lembra que o cortisol ele vai ativar o Verdade. sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga, né? Então a musculatura vai estar sempre tensa porque ela está pronta para lutar a qualquer momento ou para fugir, né? Então, por conta dessa tensão prolongada, há uma redução na quantidade de oxigênio e nutrientes que chegam aos músculos, o que pode resultar em dores gerais no corpo, principalmente dores de cabeça, enxaqueca, dor nas costas e extremidades superiores, que é muito comum. Então, a pessoa chega no consultório com dores crônicas, né, principalmente nessas regiões, dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, né, dores nas extremidades superiores, que é as famosas tendinites, né, de membros superiores, de braços, né, porque tá sempre fazendo, tem que fazer excesso de coisa para fazer, né, então é Hum. muito comum as dores nesses locais por conta desse excesso de coisas, né. Então, a pessoa chega no consultório com essas dores, vamos para a rotina, fatores estressores, né? O que está acontecendo aí que está deixando o organismo desregulado. Normalmente, tem questões de estresse por trás, tá? Ou a Faz pessoa está sentido? sobrecarregada, né? E por hoje é isso, senhorita. Nossa, bom demais, bom demais. E faz todo sentido, porque são coisas que a gente vive no dia a dia, né? São coisas que a gente sabe, tipo assim, você tá estressado, vai ficar mais tensionado. Ah, eu não. Faz sentido, eu não sabia muito que dava dor de cabeça, mas lógico, faz sentido da dor de cabeça. Você tá com muito problema, você tá nervoso, tá estressado. Já vi muito também, faz sentido. É, muito legal. E como que uma coisa vai, quando vai desequilibrando a outra, que vai desequilibrando, como que e faz sentido, né? A gente veio para isso mesmo, né? Tipo, como que o emocional ele interfere todo o físico e tudo. E aí é muito comum a pessoa ir tentar tratar o físico, mas ela não lidar com o emocional, né? É, A é gente não bem, leva. Como que a gente é ensinado a não levar a sério o emocional, né? Tipo assim, nunca foi ensinado. Isso é bobeira, isso é frescura. Ah, vai trabalhar que passa. E tem tudo é muito, causado por emocional. A raiz, né? exatamente. Se a gente vai pensar, né? A gente vem de uma sociedade patriarcal, Sim. né? Ou seja, o movimento do masculino ele se sobrepõe muitas vezes, né? E o homem ele não vai lidar com o emocional, né?
não o homem, Aham. tá? O homem, É, porque o homem, é, ele é digamos, é o arquétipo do masculino, né? Do patriarcado, generalizando. né? Mas a mulher, dentro desse movimento masculino distorcido, né? Ele, né? A sociedade acaba tendendo mais ao objetivo. Então, tem mais dificuldade de lidar com o que é subjetivo, o que é emocional, o que é interno, né? Porque o que importa é o que está externo, né? A gente está aqui para ter que fazer as coisas, ter que trabalhar, ter que, né? E- O fazer, o ter, né? O ser, daí deixa para os mais elevados, para os monges, padres, eles que cuidem do ser, Vamos lidar com isso aí, não. né? É muito, né? Disso. E as pessoas pifam, né? Tem mal súbito, né? Infartos, por aí vai, AVCs, É e já verdade. estão, o corpo tá ali, né? Já querendo explodir. Quando é infarto, essas coisas assim, tá. É que você falou aqui, pode estar relacionado ao estresse Está totalmente. relacionado ao estresse. AVC também, tudo isso. AVC também? AVC também, Caramba, Deus. né? Tem. Cuidar, Tudo, né? alimentação, né? Também relacionado, questões de alimentação, sedentarismo, né? É complexo, porque é uma sociedade toda ensinando do jeito que quis, pelos motivos errados, né? Tipo assim, ai, come esse biscoito que vai me dar mais dinheiro, come isso aqui que vai ser, né? E aí tá totalmente doutrinada da forma errada, porque ninguém vamos promover a maçã, não vai rolar, né? Quem que vai? Não tem um rótulo, não tem um nome, né? Então é tão complexo, né? A gente acaba se perdendo nos valores, nas coisas, né? Sim. Complexo. Não é bem E complexo. isso é um pilar, fora os outros milhares de pilares, né? Uhum. É, Não, mas é isso aí. muito interessante. Estresse pega todo mundo tá nessa boa, todo mundo sabe o que é, sabe, já passou por algum evento, né? Passa. Sim. Mas fez muito sentido, sim. Né? Então, para o nosso encontro que vem, a gente vai finalizar o estresse. Eu vou dar só ali falar um pouco dos manejos, né? Os principais, Legal, manejo clínico. Aham. né? Que é o que a gente vem fazendo em todos os transtornos que a gente viu, né? Uhum. E a gente entra, acho que já pro nosso encontro que vem, a gente vai reforçar a questão do desenvolvimento da personalidade, tá? Porque o terapeuta ele precisa ter muito claro qual é o norte da terapia. Por mais, Tá. é que nem, por exemplo, vamos pegar dentro do teu contexto do que tu faz após do Jung, tá? Uhum. Todo o terapeuta junguiano, né, por mais que a pessoa venha no teu consultório com uma queixa que é só daquela pessoa, né, os olhos do terapeuta mira a individuação, né? O Sim. processo clínico junguiano é um caminho de individuação, Uhum. Faz sentido. né? Então, esse é o grande objetivo. Não quer dizer que a pessoa vai se individuar. Até mesmo Jung diz que a Sim. maioria das pessoas vão morrer sem se individuar, né? Mas eu não posso deixar de virar o barquinho da pessoa em direção ao processo de Ah, esse. individuação dela, né? Então, cada teoria, né, cada escola, né, psicológica tem um norte. Sim. Tu vai pegar a TCC, bom, o objetivo da TCC é te desvencilhar daquela crença limitante, ponto. Né? Tu vai pegar a psicanálise, o objetivo da psicanálise é de tu entender os processos parentais, né? Fazer aquele contorno afetivo, sair da carência, ponto. Né? Dentro da psicologia junguiana, da psicologia humanista, psicologia da logoterapia, do Viktor Frankl, né? Tem a palavra é diferente, mas no fim das contas vai para o mesmo caminho. O objetivo é a pessoa se tornar de fato um ser humano, né? Encontrando o seu propósito de ser, integrando, né, as suas características internas para conseguir ser um humano completo, né? Não é nem perfeito, mas completo.
como Ah, sim, sim, sim. Jung fala bastante isso, né? Só que então a gente precisa ter muita clareza o que que é ser o ser humano completo, o que que é ter uma personalidade, né? A diferença de personalidade, caráter, né? Para a gente, a pessoa vai trazer uma queixa, mas eu sei que o norte do ser humano é esse, né? Para se Sim, sim, sim. tornar o ser humano completo. Até porque existem níveis de desenvolvimento. Então, a pessoa vem com uma queixa, tu vai trabalhar aquela queixa, tudo, mas ao mesmo tempo que tu vai estar trabalhando aquela queixa, tu vai estar abrindo possibilidades de desenvolvimento, que depois a pessoa pode continuar, né? Sim, Eu atendo vários casos, por exemplo, tu é um caso, né? A gente começou com uma queixa, né? Foi se trabalhando, né? A questão aqui não é o ser perfeita, mas tu foi se trabalhando em relação àquela queixa, foi se completando, lógico que a gente vai estar sempre revendo algumas coisas, se melhorando, tudo, mas a vida quando tu começou a despertar cada vez mais para isso. A vida não é só ter que lidar com as crenças limitantes ou pai e mãe, mas a vida sim, é o projeto que eu quero construir. É como eu quero me lançar lá na frente. Quem é que eu quero me tornar? Qual é a sim, personalidade que eu vim sim. ser nesse mundo? Né? Então, o processo terapêutico ele se torna muito mais existencial, filosófico e espiritual, inclusive. Lógico, dentro da limitação do setting terapêutico. Tem questões da espiritualidade que daí é na religião, né? Sim, sim. Mas Sim, sim. entende, de tu conhecendo esse norte, né? O teu trabalho ele fica muito mais amplo. Tu consegue guiar a pessoa não só para trabalhar aquela queixa específica, mas tu consegue ajudar ele a abrir espaço para ele se tornar um ser humano de fato, se Aham. completar cada vez mais, Isso. né? Se conhecer, se desvencilhar, tirar as vozes, né? Igual você fala, as cabeças que estão acima, né? É, E você conseguir exatamente. ter mais autonomia, né? Mais liberdade. Exatamente. Faz todo sentido. Não, e tem que ter um norte, senão vira covarde com comadre. É, Né? né? Então a gente vai só dar uma pincelada nisso rapidinho e aí a gente entra nas ferramentas, tá? Para tu começar a fazer o teu trabalho, né? Atender alguém, né? Começar o estágio ali que a gente conversou, né? Para botar tudo isso em prática, né? Estamos animados. Daí entra na parte da supervisão em si. Show de bola, Léo. Obrigada. Nos vemos na sexta? Isso, sexta Pra para ti, quinta consulta. para mim. Maravilha, então. Boa noite, boa Tá? sorte. Boa noite, senhor. Tchau, Léo. Tchau, Obrigada, viu? tchau. Bom dia para vocês. Cuide. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.